Bem-vindos, bem-vindos. Eu vou dar uma repaginada em alguns vídeos, muito antigos, feitos na webcam ainda, então merecem já um novo olhar. O primeiro deles é a questão da idade mínima. Então, existe uma idade mínima para você ser iniciado no Reiki Usui ou em outro sistema de energia? Bom, como muitas coisas dentro do Reiki, existe uma recomendação, não existe uma obrigatoriedade. E a recomendação é que a pessoa tenha pelo menos, a criança tenha pelo menos 7 anos de idade. Certo? Esta seria a idade mínima para alguém ser iniciado no Reiki. Qual a razão desta recomendação? A razão, vamos separá-la. Vamos separar essa razão. Existe uma razão energética. E isso está embasado no trabalho da Bárbara Brennan, no livro Mãos de Luz, onde ela coloca para a gente que 7 anos é um tempo ideal onde o nosso sistema de energia, os chakras, os nadis, os meridianos, todo o nosso sistema sutil de energia estará pronto. Então o ser humano leva 7 anos para amadurecer o sistema de energia para que ele possa dar conta de todas as necessidades que nós temos no dia a dia, na vida e tudo mais. Então, essa é a razão energética. É claro, 6 anos e meio, 7 anos e meio, varia de pessoa para pessoa, de criança para criança. Então, temos uma pequena margem para que isso aconteça. Algumas crianças amadurecem mais cedo, outras amadurecem um pouco mais tarde. Então, essa é a razão energética, certo? Por outro lado, nós temos razões psicológicas, podemos dizer assim, de amadurecimento mesmo. É preciso que o Reiki não seja considerado apenas uma técnica de cura. O Reiki é uma ferramenta para iluminação, para autoconhecimento, para desenvolvimento. E uma criança de 7 anos tem muito pouca noção dessa questão. Não tem ideia do que representa isso na vida dela e de o que representa uma iniciação no sistema de energia. Coisa que vale para a vida toda. Então é importante que a gente considere esse amadurecimento da criança. Que a criança saiba, tenha uma ideia de que o Reiki não é só para impor as mãos e curar, como a gente vê por aí. Que o Reiki vai lidar com outros aspectos, as emoções, os pensamentos, inclui meditação. Então, algumas crianças vão precisar de mais tempo para ter essa ideia e outras menos. Algumas amadurecem muito cedo e têm uma noção muito legal de que significa isso tudo. É interessante a gente observar. E aí, cada pai, cada responsável deve levar essa questão em conta. Como que está o amadurecimento do meu filho, da minha filha? Como que ele vai reagir com isso? A gente tem que pensar na criança, no amadurecimento dela. Certo? Muito importante levar isso em consideração. Nós temos um outro aspecto ligado a isso, que é a expectativa dos pais, ou dos responsáveis, em alguns casos. Experimentaram o Reiki, conhecem o Reiki, gostam do Reiki, acham fantástico, se entusiasmam com isso e querem que os seus filhos também sejam reikianos, também se beneficiem com isso. O que é uma iniciativa muito legal, muito interessante, muito boa, mas que precisa ser olhada com cuidado, com muito cuidado. Porque a expectativa do pai, ou da mãe, ou do responsável, nem sempre é o que a criança quer, precisa ou entende. Então, os pais precisam ter esse cuidado de não entusiasmar demais a criança para fazer isso, certo? E por conta desse entusiasmo, também não colocar uma cobrança excessiva depois naquele ser que está em desenvolvimento. Isso é muito importante. Porque a cobrança vem
Como é que você faz isso se você é reikiano? Como é que você trata seu amiguinho assim se você é reikiano? Por que tu não ofereceu reiki se você sabe que é bom? Por que isso? Por que aquilo? E essa cobrança pode ser ruim para a criança, pode afetar um pouco o desenvolvimento dela, né? Pode atrapalhar essa parte psicológica. Ela acaba sendo levada por um caminho de muita cobrança, de muita pressão, por conta do entusiasmo dos pais, por conta de um amadurecimento que os pais querem que ela tenha, mas não é o momento. Então isso é muito importante. Essa cobrança dos pais e dos adultos em geral, por saberem que a criança é reikiana, pode atrapalhar bastante o desenvolvimento. Certo? Então esse é um outro aspecto muito interessante. A gente alia tudo isso, essa idade mínima energética, com o amadurecimento da criança, a compreensão da criança, com o entusiasmo dos pais, e a gente consegue determinar aí um meio termo interessante. O reiki não vai causar mal nenhum. O reiki vai ser apenas energia circulando pela criança, como é com o adulto. Porém, a nossa cabeça e como que a gente vê isso e o que a gente faz com isso é que pode complicar e pode criar, né, situações que são constrangedoras para todos. Então a gente precisa evitar, sempre que possível. Como sugestão, 7, 8, 9 anos, o nível 1 do Reiki. Certo? E começar pelo Reiki Usui, porque é um sistema muito conhecido, é um sistema bem estável, com bastante informação, apesar de muitas ideias estranhas ainda, mas é o melhor deles, é o mais organizado de todos. Deixamos os outros sistemas, né, secundários, como um Shambhala, um Celta, um Amadeus, um Karuna, para mais tarde. Por volta dos 11, 12 anos, 13 anos talvez, encaixa-se o nível 2 do Reiki Usui. Certo? Deixamos aí 2, 3, 4 anos de vivência no nível 1, é mais do que suficiente para as demandas de energia que a criança tem, para as necessidades que ela tem nesse período. Nível 3A, 14, 15, 16 anos. Certo? E o mestrado no Reiki Usui também, né? 17, 18 anos. A criança já vai ter uma boa noção da realidade, das coisas todas, das perspectivas, do que ela espera da vida, do que ela quer, do que significa o Reiki, do que significa a cura, do que significa autoconhecimento, do que significa iluminação, despertar. Então a gente deixa o mestrado lá adiante. É uma ótima jornada, é um ótimo caminho, uma ótima oportunidade para a criança e fica muito bom. É claro, é uma recomendação. Um outro mestre talvez recomende diferente. Tranquilo. Né? São recomendações, então a gente tem essa liberdade. Eu sei de pais que iniciaram crianças quando eram bebês, de pais que iniciaram a criança com 2, 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Tem. Boa parte por conta do entusiasmo dos pais, né? Porque a criança não tem noção do que está acontecendo. Não acredito que vá causar qualquer problema. Não acredito. Se os pais conseguirem conduzir essa situação, né, sem aquela cobrança excessiva, sem aquela expectativa, meu filho vai ser um iluminado, meu filho vai ser um predestinado a isso ou aquilo, vai ser bom para a criança, não vai atrapalhar, não vai afetar demais. Né? O Reiki seguiria amadurecendo junto com os canais de energia, junto com o nosso sistema de energia. Mas não vejo como ideal. Eu vejo que se o Reiki é uma ferramenta de iluminação, uma ferramenta de despertar, você tem que pelo menos dar para o outro, quer seja uma criança ou não, a oportunidade dele pensar no que significa isso na vida dele. Né? Para que ele tenha uma ideia do que significa iniciar-se em Reiki. Então, vai de uma coerência dos pais responsáveis de oportunizar, né, essa situação para a criança, que ela tenha a opção de escolher. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto, eu sei que é, não sei o que é, não tenho ideia, acho interessante, gostei, não quero saber disso, não estou nem aí, estou na vibe dos joguinhos, estou, né, com os amiguinhos, coisa e tal. Então eu acho que é um mínimo que a gente pode oferecer como pais responsáveis. Certo? Quem já teve filho, que já foi iniciado antes disso,
não tem problema, né? Só cuide, somente a expectativa que vai ser uma criança normal, com o desenvolvimento normal dela, com todos os problemas, com todas as dificuldades normais que a gente tem hoje em dia. O Reiki não vai salvá-la disso, o Reiki não vai envolvê-la numa bolha e protegê-la dos problemas. Não. O Reiki não faz nada. O Reiki não resolve, o Reiki não cura, o Reiki não faz nada. O Reiki é energia que nós usamos, né? Nós como consciência. Nem a mente consegue usar o Reiki, né? Como a gente imagina. Então, a criança vai ter o desenvolvimento dela normal e natural. Certo, pessoal? Então essas são as ponderações aí sobre a questão da idade mínima para iniciar, né, nossas crianças nesse universo de energia, nesse caminho do Reiki, nessa jornada de autoconhecimento que é fantástico. Bastante ponderação a todos, bastante consciência para todos, para escolher, né, para oferecer e escolher o momento adequado para se iniciar o caminho, para se continuar, né, dando sequência. Gratidão.